Boa noite, pessoal! Chegando aqui às 23h07 nas nossas quartas-feiras dos relacionamentos saudáveis. Hoje eu tô aqui num ambiente diferente, num cenário novo, aguardando uma convidada super especial. Inclusive, eu vou colocar aqui agora, deixa eu colocar aqui o tema dessa live, que é reconectando. Epa, peraí. Reconectando pais e filhos. Hoje a gente vai falar de relacionamento entre pais e filhos, né? Nesse período de quarentena, então, é um assunto que tá. Deixa eu fixar aqui o comentário. E a Alessandra já tá aí, nossa convidada de hoje, Ale. Deixa eu chamar aqui a Ale. Tô falando pro pessoal que eu tô num cenário novo hoje, Ale. Tô aqui na casa dos meus pais. Esperando aí, Alessandra, tema da live de hoje, reconectando pais e filhos. E nada melhor do que falar desse tema do que essa convidada especial. E vocês vão descobrir por quê. Daqui a pouquinho. Ela tá chegando, chegou! Boa noite! Boa noite, Ale! Que prazer ter você aqui, Falando amor. diretamente da minha cozinha, que eu acabei de ser expulsa lá da onde eu faço as minhas lives, É que é no mesmo? quarto do meu filhote, então não rolou, viemos para a cozinha e vamos falar, né, de relacionamentos aí hoje entre pais e filhos, diretamente aqui da cozinha. Já teve aí. Eu tô aqui, ó. Também tô num dos quartos aqui na casa da minha mãe, né? Que eu tô aí passando por esse desafio de hospital e pai internado com Covid. Assim, esse Covid veio aí para reconectar os pais e filhos, né? Também, Também. também. E aí eu tô falando aqui do quarto. Eu falei que eu tô num cenário novo. Hoje, então, estamos em cenários diferentes. Nem combinamos, né, Ale? Né? E você Nem já precisou, combinamos. então, negociar com o filhão aí. Meu filho, ele gosta do quarto dele e eu negociei que hoje ele ia dormir no meu quarto para eu poder usar o quarto dele de noite, mas aí no final das contas, na hora que o sono bateu, ele, mamãe, eu quero meu quarto. Que é o Eu cantinho, falei, tá né? bom, e eu vou lá para a cozinha, tá tudo certo. Ah, Ale, primeiramente te agradecer aqui por ter aceito o convite de contribuir com esse tema. A Alessandra Luizária é especialista aí nessa relação entre pais e filhos. Ela também é nossa aluna do Instituto Hero de alguns cursos e treinamentos, né, Ale? Também de algumas mentorias. Exato. E ela é super especial. Eu falo que eu olho para ler assim, como treinadora, é aquela coisa de dizer assim, eu tenho orgulho de ser treinadora dessa mulher. Tava lá no 5X com a gente também o ano Ah, passado, né, Ale? Então a gente tem aí sim, sim. uma relação muito bacana de parceria e ela sendo uma especialista nessa área e ela a gente observa ali, né, nas pessoas, né, nos nossos parceiros de missão, também nos nossos alunos, o quanto eles passam dessa mensagem que eles têm como missão e de contribuição. E a Alessandra manja muito, né? Inclusive também fui dar uma palestra lá no Reconectando, no Encontro de Mães, né? No No encontro Encontro de de Mães, mães, presença comecinho do ano, antes especial. de entrar nessa loucura, acho que praticamente um mês antes de parar o Um mundo, mês. né? Já estávamos na pandemia e a gente não sabia, Nem né? sabia exatamente, e foi muito gostoso. Então, Ale, gratidão por estar aqui. Eu sei que você tem toda uma Ah, rotina eu aí que louca, agradeço. fez todo um Ah, esforço para estar aqui hoje, contribuindo aí com esses pais e mães. E o tema dessa live de hoje é reconectando pais e filhos, Ale. E aí eu vou te passar a palavra aqui para que você fale por que é esse tema, né? O que é o Reconectando Pais e Filhos? Por que a gente escolheu esse tema aqui hoje? O que esse tema tem a ver com você? legal. Bom, primeiro eu quero dizer que eu tô muito honrada de estar aqui, na verdade, né? Você é uma das minhas mentoras aí também, e tem outros, né, mentores também ali dentro do Instituto Hero, todos que eu tenho muito carinho, né? E é uma honra mesmo para mim ser convidada de estar falando aqui com vocês. Fui treinada por tanto tempo aí, né? Por vocês, e hoje consigo fazer a minha parcela aqui de contribuição
Também. E o Reconectando, por que esse tema, né? Quando eu comecei a atender lá as mães, as crianças e as mães, o que eu percebi de de maior dificuldade, né? Um ponto chave assim para a gente resolver mesmo os conflitos aí que existem entre os pais e os filhos, é a gente conseguir restabelecer essa conexão, né? Quando que começam a existir aí os problemas? Quando essa conexão ela quebra, né? Alguma coisa acontece ali dentro de casa e de repente o filho não ouve mais o pai, começa aquela onda de desobediência, de desentendimento, ninguém consegue, né, saber ali o que está acontecendo, porque houve essa quebra, né, da conexão. E quando a gente consegue restabelecer essa conexão, tudo volta a fluir, né, de uma maneira aí melhor. E agora que a gente está na quarentena, né? Os pais estão meio que se vendo obrigados a conseguir lidar com essa situação toda, porque antes da pandemia a gente tinha ajuda, né, para cuidar do nosso filho. Quem estiver entrando aí, ó, tem até uma aluna aí, Lu, seja bem-vinda. Ai, Pessoal que está entrando aí já bem-vinda. segue o Instituto Hero aí também, que tem muita coisa boa para você Olha, aprender tem aqui, umas, viu? olha, tem umas amigas aqui entrando também, hein, Ale? Tem tudo filhinho pequeno, ó. A Ellen e a Camila têm filhos da mesma idade ali. A Neia aí do Desafio SAR tá aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Legal. Rosângela, Lucinéia. A Rô também, a Rô tem dois jovenzinhos já e tá esperando um baby aí agora. Já vão Bem-vinda. falando aí como é que tá a situação em casa, né? Com os Uhum. filhos, qual é o ponto de maior dificuldade aí que vocês estão enfrentando, Gente, né? aproveita, ó, que a Lê, como eu falei, ela é especialista, então suguem essa mulher aqui nessa 1 hora, perguntem tudo o que vocês quiserem sobre a educação e como estreitar essa conexão com seus filhos, né, nesse período Aproveita. que a gente foi convidado aí, né, Ale, a conviver mais com os nossos filhos, porque no nosso dia a dia a gente tem períodos de afastamento, né? Fica na creche ou fica com os avós enquanto a gente trabalha, né? Muitos trabalham fora, a gente nem tanto, né, Lê? Porque nosso mundo é muito trabalho home office já, né? Sim, Mas sim. a gente meio que está sendo obrigado a viver na mesma casa por 24 horas com crianças, né? Às vezes adolescentes, porque essa coisa da conexão, como você falou, é de várias faixas etárias, né? Eu não sei se você atua também aí com essa área mais, com essa faixa mais jovenzinha ali, Sim, adolescente, também. né? Também. É E, onde a conexão é mais, né, latente, assim, a quebra, né, da a conexão. quebra, principalmente as quebras, né? Porque eles já começam a criar aquele modelo deles, do mundo deles, né? Por procurar aquelas tribos e as próprias vontades, os próprios quereres, né? A fase da rebeldia e querer pertencer ali e agradar a essas tribos, né? E aí, às vezes, os pais precisam. Tá, é uma linha bem tênue ali para essa conexão, né? Já tem algumas Isso. perguntas aqui. Eu tô vendo o pessoal colocando bastante dúvida aí sobre a parte dos estudos, das aulas, né? Esse negócio de aula online tá deixando todo mundo de cabelo em pé, né? Hum, E a gente vai falar disso um pouquinho aqui hoje também. E E aí, interessante você completando falar só o que essa a Lê está questão da. falando, por isso, Pode né, falar. depois disso que a Lê trouxe aqui, foi aí que surgiu o programa Reconectando Pais e Filhos, né, Lê? Isso, isso. O nome veio justamente daí, né? De quando eu percebi essa questão que era principal. Enquanto a gente não consegue restabelecer a conexão, a gente não consegue fazer nada com o nosso filho, na verdade, né? Por isso que esse é o primeiro ponto que a gente é, trata lá dentro do curso, né? Do Reconectando Pais e Filhos. É restabelecer a conexão, né? E o que, que acontece, na verdade, né? Hoje a gente está se vendo, a gente teve esse convite aí, né, para estar mais perto aí dos nossos filhos, e a gente está vendo mesmo como que anda esse relacionamento. Porque quando a gente tem esses períodos de afastamento, o filho fica na escola, fica na creche, fica na casa dos avós, a gente acaba levando a coisa, Vai né? passando, Não né? tem Vai aquele estresse, passando. vai Uhum. passando, né? Então, só vejo meu filho à noite, aí aquela correria, toma banho, faz lição, janta e já vai dormir. Então, né? A gente meio que liga aí o piloto automático e vai.
E a gente não para prestar atenção nessa relação entre, às vezes até entre marido e mulher, né? E Sim. entre os filhos também, né? Uhum. E é justamente essa falta de um olhar um pouco mais apurado ali da mãe e do pai que gera toda essa falta de conexão e todos os problemas que vêm daí, né? Então, eu sei que as aulas online aí são um problema bem latente, mas, poxa, pensa se você precisa, né, fazer aula online com o seu filho, mas o seu filho ele é uma pessoa compreensiva, ele é obediente, ele tem responsabilidade, ele sabe que a escola, né, é um dever dele, a coisa flui, né, muito mais fácil. O problema não está na aula online, na verdade, tá num passinho antes, Tá né? em como aquela criança, né? Aquele jovem ou aquela criança foi condicionado num pensamento ali sobre a escola, né? Sobre a importância de estar ali fazendo, né? Aquilo dentro de um novo formato, que aí é um desafio para todo mundo, né? Todo mundo está passando por um grande desafio de adaptação nesse mundo digital. E se para nós adultos é difícil, a gente já vê a dificuldade dos professores, né? Em muitos Exato. ali que precisam aprender, né? Às vezes professores até já mais de idade, né? Professores que estão talvez ali para se aposentar e tem essa dificuldade. Imagina uma criancinha, né? Imagina uma criança e eu estou percebendo aí que algumas escolas, eu não sei o Luca aí, mas algumas escolas estão fazendo aulas online até para os pititicos, né? Ali de seis Sim, o Luca aninhos, né? começou com aula online, ele tem 5 anos, né? E agora ele começou semana passada com a aula interativa mesmo. E, Olha. gente, não funciona. Pelo menos na escola do Luca, não funciona assim, a parte da conexão mesmo, né? A Uhum. escola não está preparada. E como é que você prende 30 aluninhos de 5 anos dentro de uma mesma sala? Então, assim, está tudo realmente muito confuso, mas eu sei que os professores e as escolas têm se empenhado e a gente aqui como pais também, né? Estamos aí tentando fazer a nossa parte, mas o que eu tenho percebido, né? Principalmente aí das minhas alunas, com o confinamento, os nervos estão aí mais à flor da pele, né? Hum, E a gente começou a trazer à tona, na verdade, problemas que já existiam, mas a gente não dava muita importância para eles, sim. né? A minha falta de controle emocional, a minha falta de controle, de autocontrole, né? A minha falta de saber lidar com situações adversas, né? A minha falta de habilidade aí de saber lidar com as minhas próprias frustrações, né? A grande parte aí das mães que eu atendo tem os filhos com déficit de atenção e uma questão muito latente para eles é a dificuldade de lidar com as frustrações. Só Uhum. que nós adultos, né? Como é que nós estamos lidando com as nossas frustrações de não poder sair para trabalhar, de ter de repente o salário reduzido, né? Muitas pessoas que são autônomos não estão conseguindo trabalhar. Como você, né, que está aí, pai, mãe, como que você tem lidado com essa situação? Porque os seus filhos, eles são espelhos de você, né? Sim. E se você não tem um controle emocional, se você não cuida do seu emocional, como é que você vai cuidar do emocional do seu filho? Ele vai aprender com o seu exemplo, né? Exato. E esse é um Eles são ponto extremamente esponjas. importante. São São esponjas, né, Ale? esponjinhas. E às vezes o adulto, ele acha que não, porque a criança está ali brincando, está fazendo uma atividade desenhando, só que eles parece que têm os sentidos, né, os cinco sentidos totalmente apurados para tudo, como se fossem anteninhas ali, captando tudo que tem no Sim, ambiente. E às vezes ele está sim. ali entretido e os adultos estão conversando, estão discutindo, ou estão falando sobre alguma coisa, ou está um noticiário ligado, né, que está trazendo aí um monte de informação que não deve para a criança. E quando você Exato. menos espera, quem nunca aqui, né, pai e mãe que está aqui hoje, quem nunca falou, de repente estava falando de um assunto lá com um adulto, um assunto com parceiro, né, com marido ou com os avós, e passado alguns dias, de repente, a criança surge com uma pérola exatamente daquele assunto, né? Não é, Alessandra? Sim, Cara, sim, eles eles são captam tudo. esponjinhas. Tudo.
E né? eles E até aprendem por dessa isso, forma, não com o que a gente fala, né? Eles percebem e essa nossa assim, reação. toda criança ela tem esse senso, né, da esponjinha aí, que é uma questão de sobrevivência, né? Ela precisa aprender como se comportar nesse mundo. Como que ela vai aprender? Com quem já está aqui, Uhum. né? É a lei da sobrevivência. Ah, se ele sobreviveu até lá, é porque ele fez alguma coisa certa, né? Deixa eu aprender aqui com ele. E aí a gente, enquanto pais, se a gente não está preparado para realmente ensinar o nosso filho o caminho que ele tem que seguir, a gente, na verdade, estraga tudo. E aí, quando chega lá na frente, na adolescência, você fala, meu Deus do céu, onde foi que eu errei com essa criatura? Né? Só que aí a coisa já está desandada. Então, assim, a gente precisa, se você está aqui, que você tem filho pequeno, né, até uns 8, 9 anos aí, aproveita que você ainda pode ensinar o caminho para o seu filho, E o né? melhor Agora, ensinamento passado é o lá, exemplo, né? é o exemplo. É o exemplo. E a gente, assim, quando chega lá para os 15, 16 anos, aí eu acredito que a maioria das pessoas que vocês atendem hoje no Instituto Hero são adultos, né? Isso, nosso foco E é então, já no assim, público adulto, né? já no público adulto. A Quando passou lá Andrea, a dos. Andrea atende algumas crianças, alguns adolescentes, né? Acho que agora não nessa fase, mas Isso. ela já teve mais esse contato. Mas a maioria que vem pra gente são os adultos já. Então, e aí o que você percebe, né? Depois que passou aí da adolescência, a gente não consegue mais ensinar muita coisa para essa criança. Aí vai depender dela querer resolver os bloqueios, os traumas que ela já tem. E quantas pessoas, né, chegam para a gente com um problema, precisam de ajuda, mas não estão dispostas, na verdade, a querer Hum. mudar aquela realidade. Não é fácil, né? Então, assim, é mais fácil você começar uma receita do bolo certinha do que tentar consertar ele lá na Consertar depois, frente, né? né? Então, é importante a gente falar disso, né? E qual que é a principal coisa que o pai e a mãe pode fazer para conseguir ter essa sensibilidade de fato conseguir ajudar as crianças nas dificuldades que elas têm? Por exemplo, aí nas aulas online mesmo, né? Observa, olha para o seu filho. A gente não está acostumado a olhar de verdade para o nosso filho. A correria, né, do dia a dia, e vai, leva o filho para a escola, e tem que dar café, tem que dar banho, tem que fazer isso, aquilo. A gente nem para olhar para o nosso filho direito, né? E se você não olha para ele, você não conhece ele. Você não entende o mundo como ele entende, né? E a Você gente não tem fala tanto disso. intimidade, né? Você não tem intimidade com o seu filho, você não tem intimidade com as pessoas que estão dentro da sua casa, né? E muitas vezes acham que a Exato. intimidade é essa, mora junto, tem. Não, é conhecer aquele íntimo, né? E é através dessa observação, né, Alessandra? Sim, com certeza. E quantas vezes, assim, eu tenho certeza que se você parar aqui para fazer um teste, né, amanhã, porque aí eu imagino que os filhotes aí já estejam todos dormindo, igual o meu, se você fizer um teste amanhã, de sentar 10 minutos com seu filho no sofá e conversar com ele, perguntar para ele que sonho que ele teve, como é que foi a noite dele, ou como é que, né, se você fizer essa conversa lá de noite, como é que foi o dia dele, você vai se surpreender com o que ele vai te falar, né? E procura ter um olhar, né, sobre esse relacionamento com ele, procura tentar enxergar o mundo da maneira como ele enxerga também, né? A gente falou aí um pouquinho antes da live, né, sobre essa questão de a gente olhar com os olhos do outro. Isso é a empatia, né? Quanta empatia está faltando no mundo de hoje? E com a Por quê? necessidade do outro, né, Ale? Recentemente a gente fez uma live, eu não lembro agora se foi na segunda-feira de inteligência emocional ou se foi na quarta-feira mesmo que a gente fala de relacionamentos. E eu comentei sobre essa questão da empatia. E eu dei exemplo exatamente de um adulto com uma criança, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, empatia, né? Não faz para o outro aquilo que você não gosta que faça para você. E as pessoas acham que isso é empatia. Imagina, eu sou Não. adulta, eu gosto de ser tratada como adulta. E aí eu vejo lá uma criança fazendo birra, se jogando no chão. Eu vou tratar ele e falar assim, levanta daí, para de ser criança, até parece criança, né? A Ellen que tá aí, a gente brinca muito com... Foi na quarta de relacionamento, né, Ellen? A Ellen tava lá.
A Ellen é minha amiga aí de anos, amigona. Nós somos madrinhas de casamento uma da outra. E ela tem o Bento de 2 aninhos. E a gente às vezes brinca aí, né? Ai, essas crianças, esse Bento, essa Larissa, sabe? Parecem crianças, né? E eu trouxe É essa mais ou relação. menos por aí. Não é? Imagina, a criança está lá com uma necessidade, ela está chorando, ela está fazendo uma birra porque ela tem uma necessidade. E você, como adulto, você trata ela como se ela fosse um adulto, né? Você não consegue se Exatamente. colocar ali nos olhinhos dela, né? Perceber o que está acontecendo para acolher e tratá-la da maneira que ela precisa naquela hora, da idade dela, né? E com a necessidade dela, né? E isso é empatia em Exatamente. qualquer relação, seja com filhos, seja com pais, né? Com pais mais velhos, com marido e mulher, com amigos. É isso mesmo. Na verdade, as pessoas se confundem, né? A empatia é justamente você tratar o outro como o outro gostaria de ser tratado, não como você gostaria, porque quando você está num relacionamento, é sobre o outro, né? Não é sobre você. Imagina se todo mundo pensasse assim. Não é? Imagina se o seu marido pensasse só no seu bem-estar, na sua felicidade, e não pensasse no dele. Imagina se você, como esposa, pensasse só no bem-estar dele, né? Na felicidade dele. Pô, os dois seriam felizes, Uhum. né? Quem tá aqui O que tá com problema é que as problema aí no pessoas casamento também, pensa já nisso. pensam, né? E o problema é que as pessoas entram num relacionamento querendo suprir as suas necessidades e cobrando do outro suprir essa necessidade e não pensam em Sim. suprir o outro. Igual, ó, não está me atendendo. Eu era muito assim na quando eu Aí tive descarta, né? minha crise conjugal, né? Era muito por causa disso. Eu entendi isso muito tempo depois. O quanto, né? As minhas inseguranças, né? Os meus medos, as minhas necessidades, como eu queria que acontecesse, mas não me preocupava. Eu queria que acontecesse para mim, mas não me preocupava nesse olhar para o outro e fazer para o outro, né? Agora, quando existe essa troca, e aí vai nisso que você falou, Ale, de conhecer o mundo, né, do seu filho, conhecer o mapa do mundo do teu filho, né, do seu Sim, marido, de qualquer relação, o quanto isso vai enriquecer essa relação. A gente fala sobre as linguagens do amor, é muito disso também, né, Lei? Você trabalha muito com as sim, linguagens do amor também na sim. relação pais e filhos, né? As linguagens do amor são um ponto-chave, inclusive, para a gente restabelecer essa conexão, né? E o que que é a linguagem do amor? É justamente você conhecer o seu filho, você saber o que ele gosta, a maneira como ele aprende, o que é importante para ele. E como é que a gente descobre isso? Observando, né? Mas você falou um ponto muito importante, que é a gente tratar a criança como adulto, né? Não que a gente tem um livro que fala que chama assim crianças francesas não fazem birra. Fica de dica aí de leitura Olha para que bacana, eu vocês. nunca ouvi falar Crianças nesse. francesas não fazem birra ou não fazem manha. Agora não me lembro exatamente a frase, o Uhum. título do livro. Mas nesse livro eles ensinam você tratar a criança não como adulto, mas você tratar a criança, não subestimar a inteligência dela. Né? Não é É um essa pegada, neném, né? Ai, aquela coisinha, criancinha, né? Incapaz, não consegue justamente. fazer, né? É diferente Justamente. Só disso, que né? isso não significa que ele é um adulto. Ele é uma criança, né? E a gente precisa respeitar essa idade. E uma coisa que eu vejo que os pais negligenciam muito, são duas coisas, na verdade. Primeiro é o choro, né? Chorou, cala a boca, menina, tá chorando por quê? Né? Você quer um motivo para chorar? Eu vou te dar um motivo para chorar. Não negligencie o choro, né? Você Engole, como né? Engole adulto, o choro. engole o choro agora. Você está ensinando o seu filho a engolir uma emoção, não é, Alessandra? E o quanto Exato. isso é prejudicial. É muito, né? É muito. E a gente fala brincando assim, mas é algo extremamente sério, né? Que a gente percebe que os pais não sabem lidar, porque a nossa geração, né? Vamos meio que revelar a idade aí, a nossa geração veio de uma educação mais rígida, né? A Sim. gente veio de um pós-ditadura, aí então a gente teve uma educação mais rígida, mas e aí a gente quer fazer o quê? Exatamente o contrário com os nossos filhos. Então a gente dá uma liberdade muito grande. Só que tanto o 8 quanto o 80 são ruins, Sim. né? Precisa existir um equilíbrio, nem tanta liberdade, nem tanto autoritarismo, né? Eu preciso exercer uma autoridade, sim,
mas eu não posso negligenciar o choro do meu filho, o erro do meu filho. Quando a criança chora, pensa você como adulto, né? Quando que você chora? Quando você não sabe o que fazer. Você não sabe Eu não sei o que fazer, se fazer. vê numa emboscada, você teve uma perda de algo, uma sensação de que está perdendo algo, né? Que vem uma tristeza que traz o choro. Ou você está ali enfrentando uma barreira, te dá raiva e as pessoas, né? O adulto às vezes chora de raiva porque não consegue vencer aquilo. Né? E aí, quando a gente negligencia o choro da criança, a gente, primeiro, você não ajuda ela a identificar o que está acontecendo, ela tem um problema ali que ela precisa resolver, ela não sabe como, e você está falando para ela simplesmente: isso não é nada, você Não é não tem problema importante, né? nenhum aí, para de chorar, isso não é importante. Né? E aí a gente começa a ensinar essa criança a ser uma pessoa mais fria, a ser uma pessoa mais egoísta, que não dá importância para os sentimentos. E provavelmente vai ser uma criança que vai aí na adolescência, na vida adulta, sofrer com isso. Ela vai trazer esses bloqueios emocionais para ela, né? Ela vai ter dificuldade de expressar os sentimentos dela lá na frente, porque ela não foi ensinada na infância, né? Então E, não e outra negligencia coisa, né, o Ale? Às choro. vezes gera até o medo de expor uma emoção e não ser compreendido, não ser acolhido, não ser rejeitado, né? Ser rejeitado, se sentir com aquela sensação de que realmente o que eu sinto não é importante, né? Ninguém está dando importância para aquilo que eu sinto. E isso cria um Exatamente. adulto com uma casca. Isso vai muito mais profundo, na verdade. Eu vivi isso na pele, né? Eu tive essa educação muito rígida de engole o choro, mesmo sendo mulher. A minha mãe era daquele tipo que filha dela não chora. Filha dela tem que ser forte igual ela, né? Fortuna, né? Guerreira, lutadora. E assim, isso criou uma insensibilidade em mim que quando eu cheguei na minha vida adulta, eu não conseguia sentir nem prazer das conquistas que eu tinha. Foi uma Sim, barreira imensa que eu tive que vencer. Porque se a gente não consegue comemorar as nossas conquistas pequenas, nem as grandes, a gente transmite para o nosso cérebro o quê? A informação de que não vale a pena. E aí eu não exato. vou buscar novas conquistas, E a né? gente é E isso foi movido, né, por recompensas, por prazer, né, Ale? A gente precisa incentivar, isso promove uma exatamente. química, né, neurofisiológica na gente. Eu tive uma fase assim também, Ale. Eu falo que eu costumo falar que é uma fase de indiferença. É como se você fosse um robô que você não tem emoção para nada. Você não fica nem alegre, Nada, você você nem não tem. triste. As coisas acontecem, não, tá tudo bem. Aconteceu, aconteceu, não aconteceu, tá ok também, vamos seguindo o barco. É como se você fosse indiferente a tudo, tanto as suas conquistas quanto as suas desgraças, né? Porque nas desgraças a gente é Sim. fortuna, batalhadora, vamos em frente. E nas conquistas, não, tem que ser assim mesmo, vai e não comemora, vai para a próxima batalha, né? Gente, e que vida sem graça que fica, misericórdia. A Não gente tem levem que o filho de vocês chorar por e esse tem que caminho. rir, né? Tem que chorar sim, tem que, né? E tem que rir Sim. também. E é esses altos e baixos que Quem torna a tá vida aquela aqui montanha russa, né? Quem tá aqui que chora até em comercial de margarina? Não chora no enterro das pessoas, mas chora em comercial de margarina. Gente, você tem as suas emoções reprimidas. Eu era assim, né? Eu era assim. E quando eu consegui vencer isso, né? E com a ajuda aí de vocês, inclusive do Instituto Hero, gente, foi uma libertação enorme para mim. E foi só quando eu consegui vencer esse e outros bloqueios, né, que eu tinha muitos, que eu conseguia progredir na minha vida, né? Que eu consegui começar a avançar profissionalmente, como pessoa, como mãe, né? Também, Sim, porque a gente precisa primeiro olhar para a gente, né? Compreender que nós somos também seres humanos, a gente não é máquina, mãe não é máquina, né? Você não precisa se sobrecarregar e ter todas as responsabilidades do mundo nas suas costas, ser né? A forte gente o não tempo é máquina. inteiro, né? Não precisa ser forte o tempo inteiro, né? A Lu que está aí, a Lucinéia que está aí, ela também trabalha com famílias, né? É uma das alunas aí do Reconectando, e ela também faz esse trabalho com famílias muito bonito, e ela também tem alguns casos assim, a parte dela é mais aí com adolescentes, e a gente vê muito isso, né? Adolescentes reprimidos, que não conseguem expressar o que sentem. Olha o tamanho do aumento que a gente teve na taxa de suicídio na adolescência.
Chegam né? Por quê? Porque são, desestruturados nessa fase que já é uma fase desafiadora, por conta de sim, todas as mudanças hormonais também, né? Muda muita coisa. E quando a emoção, né? Quando o sistema ali emocional, né? E de crenças também dessa criança, da forma como que ela foi condicionada, não está amadurecido para essa fase, é quando vem aí, eles não conseguem lidar, né, com as situações, né, não Lê? consegue lidar, né? E aí vem aquele desespero, não sei o que fazer. Ah, melhor não fazer nada, né? Deixa eu sumir daqui. Então, a gente precisa ter um olhar muito atento, né, aos nossos filhos. A gente falou aí da observação, né, usar aí o modelo de mundo deles, mas é importante também a gente, agora que os pais estão um pouco mais próximos, né, eles estão meio que meio obrigados a olhar um pouco para o filho, porque o filho está ali o tempo inteiro. Se você não olha, ele vai te infernizar até você olhar, né? Uhum. E tem a tal da aula online agora também, que os pais estão tendo que colocar ali a mão na massa, né, para conseguir ajudar. E os pais estão percebendo o quanto eles estão falhando com os Sim. filhos, né? E eu acho isso ótimo, na verdade, né? Porque quando a gente enxerga o erro, é que a gente consegue fazer alguma coisa É para só na consertar tomada isso. de consciência que a gente tem ali a escolha de, não, vou desenvolver isso aqui, vou transformar isso aqui em algo, né, melhor para minha vida e para minha relação, ou vai ter a consciência e não vai fazer nada, mas é escolha, porque toda escolha vai ter um efeito, vai ter uma consequência, né? Exatamente. E quando traz da tua Exatamente. para sua consciência, quando está na sua cara e você está vendo, você se torna autorresponsável, né? Você se torna responsável por aquela situação. Você vai fechar os olhos e continuar Exatamente. negligenciando, né? E muitos pais negligenciam também porque não sabem o que fazer, né, Ale? E aí por isso a Sim, importância sim, com também de certeza. profissionais como você, como a Lucinéia aqui que falou, né, que tem acontecido muitas queixas dos filhos nas aulas, as mães desesperadas, né, tem feito esse trabalho. Então, muitas vezes os pais também não sabem o caminho. E por não saber o caminho, não sabem o que fazer e finge que não, tá tudo bem, deixa quieto que eu não sei o que E, fazer em relação a e isso. existe um paradigma muito grande de que a mãe, ela acha muitas vezes que a mãe, o pai, né, que eu não preciso aprender a ser pai e mãe. É uma coisa natural da vida, né? Tá dentro de mim, eu vou dar conta. Só que a gente esquece que o mundo que a gente cria os nossos filhos hoje é um mundo completamente do que a gente foi criado. Sim. Gente, eu nem sou tão velha assim, vai, nem cheguei nos 40 ainda. Mas olha só, não tinha celular na minha época de infância. Os pais Gente, o antigos não primeiro tinham celular eu acho que eu fui ter com acesso, né? 18 anos. Não tinham Não acesso à tinha, informação. E hoje nós não temos. tinha. Hoje nós temos, e hoje os nossos filhos têm também, né? Sim. Hoje os nossos filhos têm acesso à internet muito cedo. Então, assim, tá tudo muito diferente. Se você não se permitir, né, correr atrás dessa informação, se atualizar para conseguir ajudar o seu filho, você corre aí um grande risco de deixar esse tempo passar e ser uma daquelas mães que chega para mim com o filho lá já na adolescência ou adulto e fala: Alessandra, errei aqui, ó, não deu certo, Não não sei o que sei fazer. onde eu errei, e elas realmente não sabem aonde Sim. erraram. Elas tentaram de tudo, não deu certo, né? Mas Porque por o que quê? que Porque não acontece, né, teve. Alessandra, né? Trazendo para esse nosso universo de desenvolvimento humano que a gente conhece esse processo da mente humana. A mãe traz toda a herança de educação que ela teve na família dela, o pai traz toda a herança de educação, de forma de lidar e de se relacionar que trouxe da família dele, junta tudo isso. Muitas vezes um vai para um lado, o outro vai para o outro. Alguns ainda conseguem unificar, mas ainda com os padrões antigos, não, da forma com que aprenderam e não sabem fazer diferente daquilo. É a mesma coisa da gente chegar aqui nessa live, eu te convidar, Ale, chegar aqui e falar assim, Ale, seguinte, vamos fazer toda essa nossa live aqui em chinês agora. Bora lá, em chinês, Exato. responde. Eu vou te fazer uma pergunta, você responde em chinês. A Alessandra vai começar a rir da minha cara. Ela nunca aprendeu chinês, ela não tem referência, né, para falar aqui em chinês, né, para dar essas Exatamente. informações em chinês. É a mesma coisa com a gente. A gente tem referências que não funcionaram, né? Nós somos produtos dessa referência, com todas as nossas os nossos bloqueios, né? Com tudo que a criação que a gente teve.
claro, tem muitas coisas positivas, né? Não é só uma desgraça, nossos pais são culpados por todas as nossas desgraças. Não. Às vezes sim, né, E por Ale? todas as coisas que eles Às vezes não. acertaram também, né? Mas Vamos também dar por o todas, devido né? crédito. Graças a eles estamos aqui, né? Temos a educação que temos hoje, mas eles não tinham a informação que a gente teve, que a gente tem hoje. E eles fizeram o melhor que eles podiam com os recursos que eles tinham naquela época. É um Sim, com pressuposto, inclusive, da certeza. PNL, né, Ale? E é por isso que a Sim, gente fala, não dá para julgar lá e condenar. Não. Agora, não, com se certeza. os seus pais eles te criaram de uma forma que te trouxe problemas na sua vida ali na sua adolescência, na sua vida adulta, você se tornou um profissional inseguro, ou você se relacionou, né, com relacionamentos tóxicos, né, ou você tem ali algumas questões emocionais, o seu emocional não está amadurecido, desenvolvido, tem várias coisas ali, é, e eles também, né? E eles vão permanecer talvez ali, porque mudar ali pais, né? Cabeça ali de pessoas mais velhas, a gente sabe como que é desafiador, né, Alessandra? Agora, eles permanecerem nesta forma de pensar, a culpa é deles. Se você nasceu Exatamente. e foi educado dessa forma, a culpa é deles. Agora, criar os seus filhos, educar os seus filhos, mudar a forma de você pensar, né? Amadurecer e desenvolver a importância de cuidar do seu próprio emocional. E se você permanecer fazendo as mesmas coisas e o teu filho tiver os mesmos problemas, aí a culpa é tua. Exatamente, porque tá na nossa mão, na verdade, como pai e mãe, mudar a realidade do nosso filho. Eu não preciso produzir para ele as mesmas dificuldades que eu tive, Uhum. né? Eu posso aprender com as minhas dificuldades e proporcionar um ambiente melhor para ele. Só que olha só que curioso, isso acontece muitas vezes. A mãe, o pai, eles querem que o filho tenha, que eles realmente não passem pelas dificuldades que eles passaram, e aí eles querem dar tudo de mão beijada para o filho. Né? Só que Sim. é importante a gente fazer essa diferenciação também. Não é você dando tudo de mão beijada para o seu filho que você também vai ensinar ele um caminho novo. A gente não pode negligenciar essa parte também da educação, de deixar o nosso filho aprender com os próprios erros dele, de criar nele essa autorresponsabilidade também desde cedo, Lidar com as né? próprias frustrações, né, os próprios fracassos, né, aprender. Tem um amigo nosso, Sim, não sei se você conhece o Everton Palhaço, ele estava lá no sim, 5X, né, ele foi lá. sim. É, ele tem um treinamento dele que é aprenda a fracassar, que é É exatamente para as pessoas ótimo. aprenderem a lidar com os fracassos, né? E quem faz o treinamento dele? Gente que não aprendeu a fracassar na vida e sofre por isso, Uhum. né? E tem um medo de agir porque tem medo de fracassar, então prefere nem ir atrás do sonho. Sim. Olha até onde chega, né? E ele fala, né, que realmente quem faz esse curso dele é porque tá bloqueado, não consegue ir atrás dos sonhos, né? E eu sempre cito o exemplo do seguinte: a gente erra nas pequenas coisas, né? E é por a gente não observar e por a gente querer facilitar demais a vida do nosso filho, né? Porque, na verdade, a gente quer facilitar a nossa vida, né? Vamos falar a realidade? Uhum. É muito mais fácil você fazer um negócio do que você ensinar a fazer, Sim. né? Você é uma boleira de mão cheia, né? Não é mais fácil ir lá e fazer o bolo, que você já sabe todos os segredinhos, do que ficar ensinando alguém a fazer? Ah, gente, é muito mais fácil. Só que é mais fácil hoje, né? A consequência disso lá na frente vai ser muito mais trabalhosa, não só para o seu filho, para você, né? Então, Uma por exemplo, necessidade é esse desenvolvimento, a necessidade da infância é o desenvolvimento da autonomia, né, Ale? exatamente. A autonomia é uma necessidade emocional, inclusive, não só do dia a dia ali, né? Isso influencia diretamente no nosso emocional. Se você não dá autonomia para o seu filho, ele cresce inseguro, como eu também, né? Não tive essa necessidade atendida na minha infância. Cresci Eu também insegura. fui sempre muito super protegida na minha educação, né? Era uma educação super protetora. Então, essa falta de desenvolver essa autonomia frente a alguns desafios torna a gente insegura, porque tem sempre alguém escolhendo o que a gente deve fazer, né, Lê? Sim, então. Vai E por aí esse isso caminho, né? atrapalha, porque aí você cresce, todo mundo sempre fez tudo para você, ou quando você errou, sempre tinha alguém lá para consertar.
ou para fazer melhor que você e jogar lá na sua cara que você não tinha feito direito, Ou para nem te deixar errar, né? Não ou é, para não. nem te deixar errar, que é na verdade o que acontece na maioria das vezes, né? Então, ó, uma situação bem corriqueira. Chegou no dia do brinquedo, sexta-feira, dia do brinquedo na escola, né? Acho que até uns 10 anos de idade aí, as crianças têm aí o dia do brinquedo. E aí chegou o dia do brinquedo e você avisou o seu filho que era o dia do brinquedo e ele esqueceu de colocar o brinquedo na mochila. Aí chegou lá na escola, né, na porta da escola, mãe, cadê o brinquedo? Cadê o brinquedo? Ué, não sei, você não pegou? Não, não peguei. O que a mãe faz? Volta e pega o brinquedo. Leva na Volta para porta da casa e leva na porta da escola. O que você ensina para o seu filho quando você faz isso? Ou às vezes não é o brinquedo, é um material mesmo, é algo importante, né? É um estojo que esqueceu, é um caderno, enfim. Qual é a mensagem que o seu filho capta? Eu errei e tem alguém para consertar o meu erro. Tá tudo certo. Bora continuar errando aqui. Bora continuar não dando importância para esse negócio aqui, porque E às vezes o tem pai alguém faz lá. até com uma boa intenção, né, Ale? Né? Sim, Sempre sempre, tem uma sempre. boa intenção, né? Uma intenção positiva por trás de fazer isso para o filho. Ai, poxa vida, só meu filho não vai ficar vai estar sem o brinquedo lá, como ele vai se sentir, tadinho, né? E aí quer suprir essa questão naquela hora, mas não está entendendo que lidar com isso, fazer isso, não vai criar um senso de responsabilidade e ele vai passar por dores futuras muito maiores do que passar com aquela sensação de, tipo, poxa, só eu aqui não trouxe meu brinquedo hoje. Né? E aí a gente não educa aquela Exatamente. criança, aquele jovem, a responsabilidade sobre as coisas deles. Exatamente. De repente, lá na vida adulta, ele vai esquecer um relatório que ele tem que entregar lá no trabalho. E não vai ter ninguém para fazer esse relatório por ele, entregar por ele lá na hora que precisava. Né? E aí ele vai acabar sofrendo as consequências disso. Né? E isso é muito comum acontecer. Né? Inclusive, falando de trabalho, a maior parte aí das demissões hoje é que a gente está no meio de uma pandemia, né? A gente está num estado aí, num momento diferente, mas antes da pandemia chegar, mais de 90% das demissões aconteciam por mau comportamento, não por falta de conhecimento técnico ali de Tá. exercer, né, o cargo. Então, isso demonstra que as pessoas não sabem se relacionar, não sabem como se comportar. E como que a gente consegue, né, aprender tudo isso? É olhando para dentro, não tem outra maneira. Você precisa quebrar essa barreira de que tudo na vida a coisa acontece muito natural. Não, se permita, né? Olhar para dentro de você, aprender o que é que está errado ali, o que é que está incomodando ali, resolver isso, né? Olha, e a melhor forma de você trabalhar essa questão da relação com os seus filhos, quando você começa por você, né? Porque quando você entende o que está acontecendo com você, você consegue perceber que dentro do teu filho acontece a mesma coisa, dentro do seu marido acontece a mesma coisa, né? Você entende esse Exato, processo. E aí você consegue exatamente. construir essa relação de forma mais saudável, inclusive entregar mais recursos para que o seu filho também cresça emocionalmente mais saudável. Então, poxa, eu não quero que meu filho não faça birra, eu não quero isso. Eu queria que ele fosse dessa forma. Tá, e como que você vai aprender a lidar com isso se você ainda não aprendeu a lidar com você? Né? Mais uma vez, essa importância. Ale, a gente Exatamente. É está por aqui, ó, isso faltando a gente está 10 nos minutinhos. últimos minutos, né? Vamos dar uma olhadinha nas perguntas aqui da galera, que eu vi que teve gente, ó. A Eliane falou que o netinho de 3 anos e meio ele não obedece. Se coloca de castigo, ele grita muito, ele fica muito com ela, né? Aqui é a avó, e ela não sabe como agir. Me ajuda. O que você pode dar aí de uma dica rápida aí que ela já possa começar, talvez, a buscar, a pesquisar? Olha só, 3 anos, ele está ainda nessa fase da birra, né? E a criança ela não tem uma consciência ainda. Ela vai agir da maneira como você colocar para ela, né? Então, quando estiver ali fazendo uma birra, acolhe, né? Entende o que ele está querendo te passar ali naquele momento. A criança nessa idade, ela está querendo se expressar. Ela tá entendendo que ela pode conquistar as coisas que ela quer. Só que ela quer conquistar no grito, né? Então, é seu o papel de mostrar para ele que, olha, você pode sim conseguir o que você quer, mas não é no grito, não é na birra, existe um outro caminho, né? E com calma, com
centramento, né? Com Aí, equilíbrio emocional, porque não adianta vê, né? nada você mandar a criança ficar quieta gritando, cala a boca, menino! Não grita! Não chora! Isso não vai resolver, né? Se ele perceber esse desequilíbrio emocional em você, ele vai se desequilibrar mais ainda, né? Então você, com toda a paciência do mundo, vai lá, abraça, calma, espera ele se acalmar primeiro, né? E aí você conversa com ele e mostra esse outro caminho para ele, que ele com certeza vai entender. Não subestime a inteligência das crianças. Lembra da dica do livro que eu dei aqui? Que as crianças francesas não fazem birra? Ou não fazem manha? Não lembro agora direito. Que bacana. E é aquela coisa, né? Às vezes a criança ela faz birra, ela quer alguma coisa, e às vezes ela quer alguma coisa que ela não pode ter, né? Então faz parte do adulto também mostrar para aquela criança que não adianta ela fazer birra para querer aquilo e que muitas vezes aquilo que ela quer, ela não pode ter. Então, é ela lidar com isso também. Eu falo muito, eu Saber faço, aceitar também. eu fiz aceitar exatamente. Eu fiz isso muito com às vezes a Mel, né? A Mel é a mais novinha. Graças a Deus as minhas nunca deram muito trabalho de birra. Algumas vezes deram, e aí eu olho lá, eu jogo, se joga no chão, e eu falo, olha, quando você parar de chorar, a gente vai conversar. Porque não é chorando que, né, eu tô entendendo. E às vezes eu abraço ela e ela tá chorando, e eu falo, eu sei que você tá chateada, eu sei que você tá gritando, eu sei que você quer muito isso, mas infelizmente, filha, você não, eu não posso te dar isso que você quer. E é aquela coisa do aceitar, né? Porque olha só um Sim. exemplo. O meu primo uma vez fez uma birra, ele era novinho, agora já é marmanjão, 20 e poucos anos, mas minha madrinha conta que ele fez uma birra, se jogou no chão, berrando no mercado. Eu quero, eu quero, eu quero. E ela, não, eu não vou te dar, eu quero. E aí passou uma pessoa, né? E as pessoas julgam, né? Falando, nossa, mas o que que é? Essa criança tá chorando tanto? Dá o que ela quer, o que que ela tá? Você não tem dinheiro? Eu compro. Aí minha madrinha falou assim: é uma bobina de máquina de escrever, sei lá, uma bobina de máquina de escrever. Aí a pessoa vai falar: ah, tá. O que que uma criança vai fazer com uma bobina de máquina de escrever? Não é? Então, assim, ela vai chorar, ela vai espernear, ela entender que você vai chorar, vocês vão espernear, não é assim que você consegue, e nem sempre também é aquilo que você vai conseguir, porque às vezes você não vai conseguir. Né? Entender que tem horas Sim, que não, tem horas que não pode. Né? Mas acolhe, tem fala, horas tudo que não bem, pode. você tá chorando, eu entendo que você tá triste, né? Eu também ficaria triste, mas não, né? Não. Mas não tem o que fazer, É mas aquele não. E limite você com precisa carinho, com manter a sua afeto, né? palavra. Exatamente. Vamos lá, ó. Exatamente. A Ellen Porque comentou. Pode falar. a gente está quase finalizando aí, né? Em um minutinho que você desviar a sua palavra, que você não cumpriu, que você prometeu, aí você esquece. É onde ele começa a não te Você está obedecer nunca mais. ensinando de novo, né? Porque às vezes você fala não, 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 e a criança birra, ela faz tanta birra que você cede. E aí ela fala assim, aí o que, que você fala não? Aí entra Aí o a seu criança pensa equilíbrio assim, emocional, bom, né? se eu chorar mais um pouquinho, ela vai dar, porque já deu da outra vez, ela disse que não ia dar, mas aí eu fiz a birra e deu, né? Então é um trabalho, né? A gente Exatamente sabe que assim. a gente vai ficando mais velho, vai perdendo a paciência com algumas coisas, mas entender que a gente precisa educar essa criança, vai ser super importante para ela isso. A Ellen comentando aqui, ó, impressionante, o Bento repete coisas que na hora nem demonstrou que tinha escutado, aquela hora que a gente falou, a criança está brincando, mas está ali antenada. Gabriel ainda está todo vapor aqui, acho que está acordado. Deixa eu ver quem mais teve perguntas aqui. Eu vi que alguém teve uma pergunta que eu tive que subir aqui. Eu vi que a Lu comentou aí, né, sobre os adolescentes que Emoções são aí afloradas. Muitas mães até isso. reconhecem que precisam mudar, mas muitas acham difícil encarar e fazer essa mudança. E é difícil mudar mesmo, né? Não é fácil mudar. A gente tem um condicionamento ali, caminhos muito fortalecidos de padrões, simplesmente porque não tem A dica é paciência. você perceber, né, que se você não fizer essa mudança agora, ela vai ser mais dolorosa lá na frente. Em algum momento você vai ter que fazer. Ou você vai deixar isso de herança para o seu filho, né? Você Exato. escolhe. E aí você também vai ter que arcar com a consequência de ver ele sofrendo lá na vida adulta e você vai ter que aceitar, né? Aceita, Então, aceita que dói menos, né? Aceita que você não soube como, não soube fazer, ficou, o produto saiu dessa forma e você vai ter que lidar com esse efeito. A Ellen comentou aqui justamente. na parte da empresa, né? Ó, competência a empresa ensina, já o comportamento não dá. Exatamente.
a empresa vai vai te Comportamento é contratar em casa, né? pelo seu, Currículo. sua capacidade técnica, né? E vai te Isso. demitir pelo seu comportamento. Não, a sua competência técnica não vai te segurar na empresa. Ó, a Ellen está Não. falando aqui, ó, que fazer comer está sendo um grande desafio. O Bento, ele tem 2 anos e 7 meses, quase 3 aninhos aí. E está sendo difícil fazer comer. Tem alguma dica aí para fazer comer nessa idade, Ale? Bota no prato, fala, tá aí a comida, vai comer o que tem no prato. Não dá outra coisa. Ah, não É a quis coisa. comer? Passou 2 horas, dá o mesmo prato. Não tem outro jeito, gente. É você não ceder com a sua palavra. Você falou, tá falado. Seja o seu sim, sim, o seu não, não. Se ele não come, é porque você tá dando outra coisa para ele comer. E ele tá matando a vontade dele aí com outra coisa. A criança não morre de fome. É instinto de sobrevivência. Exatamente. Não morre de fome. E é agora de pequeno que ensina. Se você não ensinar ele a comer direitinho agora, os alimentos que tem que comer, depois vai ficando mais difícil, né? Fica mais E seletivo, né? fica Fica mais mais seletivo, escolhendo. né? A E é Camila, importante a gente falar que você, eu acho que a gente está nos finalmente aí, temos ainda uns que 10 minutinhos, Lê. Acaba temos. meia-noite e 7. Ah, então tá bom. Eu acho que o meu relógio está adiantado aqui. Que bom, dá tempo de a gente responder mais umas Isso. perguntinhas aí. Enquanto você vai selecionando aí as que a gente vai responder, eu queria só ressaltar que é importante a gente ter essa noção de que a transformação do nosso filho começa em nós, né? E foi justamente por isso que eu criei o Reconectando Pais e Filhos, e dentro do Reconectando eu não atendo as crianças, eu ensino os pais. Porque é o pai e a mãe que precisa saber como se comportar. Se você souber exatamente como agir em cada momento com o seu filho, na hora da birra, na hora da desobediência, na hora daquela preguiça, na hora daquela falta de vontade de assistir a aula online, na hora de qualquer coisa que for, na hora de comer, se você souber como agir, você vai construir nele essa inteligência emocional, você vai ensinar as habilidades que ele precisa, ser persistente, ser resiliente, né? Não ligar para o que os outros falam dele e por aí vai. Começa nos pais, né? Sempre, né? A Camila falou também, o Gabriel tem praticamente a idade do Bento, 2 anos e 8 meses. Desfraude está sendo uma luta. Tem alguma coisa, já lidou com desfraude aí, Ale? Aqui dentro do curso, não, mas a gente aprende sobre isso, né? Não force o desfraude, né? Perceba se ele está pronto para isso, porque se ele não estiver pronto, o desfraude ele tem uma questão fisiológica também. A criança precisa estar com o sistema nervoso dela completamente mielinizado, né? Quem entende aí um pouco mais da linguagem técnica, ela precisa estar com o sistema nervoso dela completo para que ela tenha a sensibilidade e o controle dos esfíncteres, né? Enquanto ela não tiver esse controle ele é fisiológico. Ele não é só porque você está falando para ele segurar o xixi que ele vai conseguir segurar o xixi, ele precisa conseguir ter controle sobre esse músculo. Se você força o desfraude antes do tempo, é onde nasce lá, né? Os traumas, né? Onde já começa a nascer os traumas, né? Aquele medo, né? Vou falar alguma coisa aqui que eu acho que só a Paula vai entender, mas o medo de ser humilhado, Da né? Então, humilhação, é da daí que começam vergonha, os né? traumas. Então, é importante a gente não forçar. Tenta, percebeu que não está conseguindo? Espera mais um pouco, né? Espera mais um pouco e E cada criança apoia, tem o seu né? tempo, Apoia, sem reprimir nesse momento, né? É um sem momento muito reprimir. delicado. Entender assim, faz parte, todos nós passamos por isso, tem toda essa questão que a Alessandra falou, e assim, e levando. Coloca, saber que vai lavar um monte de roupa, né? É deixar a criança, né, com calcinha, com cuequinha, e se escapar, ok, né? Fala, olha, dessa vez não foi, mas uma hora você vai conseguir, né? E aos poucos isso. Porque é nessa repressão que cria esse trauma, porque a criança, às vezes, ela não tem esse controle, não tem essa formação ainda, né, da parte fisiológica, e aí ela entende que ela não está conseguindo, né? Aí ela tem medo de fazer isso, ser reprimida, de passar por uma humilhação porque fez nas calças, né? Porque deixou Às vezes escapar. não é nem o pai e a mãe que vai lá e repreende, né? Mas às vezes já tem irmão e aí o irmão fala: Mãe, olha lá, fulano fez cocô na
na sala. Dá risada, né? Dá Dá risada. risada. E aí, então, por isso, e aí ele acaba criando esses traumas, né? Então é importante a gente não forçar, a gente ter essa sensibilidade, né? Vai falando com ele primeiro antes de tirar a fralda, né? Vai falando com ele, vai mostrando o pinico ou o vaso, né? E vai falando para ele, olha, vamos fazer um xixi aqui, o que que você acha, né? A gente fazer um xixi aqui hoje, olha, vamos fazer igual o papai, vamos fazer igual a mamãe. E E vai levar, mostrando, né? vai Lembrar de levar incentivando. várias vezes também, né? Para ele entender ali o lugarzinho, né? Sentar, Sim, mesmo que não esteja com vontade, senta um pouquinho aqui, vamos ver se vai sair, né? vai familiarizando, né? Até que você vai perceber o momento, né? Se você usar esse seu sexto sentido aí de pai, de mãe, né? Usar aí a observação, você vai perceber a hora que ele estiver pronto, né? Ele vai te pedir, muito Sim. provavelmente, que ele E quer, não quer mais a fralda. um grande desafio. A Eliane está falando aqui, né, que pediu essa ajuda porque o netinho não obedecia. A gente já falou um pouquinho aqui com ela. A Ellen comentando que é muito difícil a avó fazer isso. E aí, pegando esse gancho da Ellen, né, para a gente falar aí os últimos minutinhos, é um grande desafio nos tempos de hoje, né, essa educação, porque nem sempre o pai e a mãe tá ali, precisa terceirizar algum momento, né? E por mais que eles tenham uma conduta, a criança acaba tendo outras referências. Muitas vezes é o avô ou a avó que lida de uma forma que não sabe lidar, né? Ou a avó e o avô lidam de uma forma bacana, mas os pais não lidam de uma forma bacana, e isso gera uma grande confusão, né? Às vezes na escolinha, os próprios educadores, é um desafio tanto para pais quanto para a criança em si. Acho que sofre mais ainda a criança, né, Ale? A criança é quem vai acabar sofrendo mais, né? Ela não tem um E referencial a seguir, na verdade, né? Ela perde o referencial. ela perde. E aí ela vai sofrer com esses traumas e com esses bloqueios até que ela perceba que, poxa, tá me atrapalhando isso daqui na minha vida, deixa eu mexer nesse negócio aqui. Só que tem muita gente que chega com 1000 traumas e bloqueios na vida adulta e não tem força suficiente para ir atrás, ou tem vergonha, tem medo, Sim. né? Isso ainda é um estigma na nossa sociedade. Por mais que a gente já esteja avançando muito aí na área do desenvolvimento humano, existe aí o que a Lu falou, né? Essa resistência. Ah, eu sei que eu preciso mexer em alguma coisa, mas não quero pagar o preço. Uhum, Então, se você não quer pagar o preço, meu amigo, invista algum preço depois você vai ter em que pagar. remédio, né? Investe em remédio para o seu filho adolescente, né? Investe ali talvez em coisas, né, mais graves, investe em sei lá o que aí para consertar e lidar com sintomas. É aquela cultura de lidar com sintomas e não querer tratar a causa, né? A Então fica aí, causa, o né? investimento em sintomas ele é muito maior porque ele não resolve. Ele não resolve, né? E ele nunca acaba, né? Nunca Porque acaba. justamente, enquanto você está tratando só o sintoma, você está fazendo aquela coisa paliativa ali. Uhum. Você tá com dor de cabeça, e aí você tá naquele sol escaldante. Você tá com dor de cabeça e você tá tomando remédio e você continua no sol escaldante. Sai do sol. O É segredo é mais fácil, busque né? Só que informação, né, Ale? não. Busque Busque informação. informação. Pessoal, a gente está nos últimos minutinhos aqui. Sigam a Alessandra aqui em cima, né? Deve Quem estar em veio algum através de lugar. mim já segue o instituto aí É, a também. galera que veio aqui da Lê, é uma honra estar aqui com vocês também, um prazer. Sigam aqui em cima também o Instituto Hero. Ale, a gente está com também um canal no Telegram que é novo, né? Tem poucas pessoas ainda lá entrando, tá o link na nossa bio. Eu sei que você também aí tem vários projetos, então busquem a Alessandra. Deixa uma mensagem final aí para esses pais e mães. Gratidão mais uma vez, Ale. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui, um prazer falar com você e com todo mundo que, né, acompanhou aí a gente. Sigam lá, e não só sigam, né? Entra lá no link da bio, que também tem alguns materiais gratuitos. A gente também tem grupo Que gratuito, que a gente legal! oferece muita informação de qualidade ali para todos os pais, né? Principalmente os pais aí que têm as crianças com mais problemas, né? Déficit de atenção, hiperatividade Transtornos, e né? por aí vai, transtornos já de comportamento, né? E o que eu queria deixar de mensagem final aqui para vocês é: olhem para o filho de vocês. Pratiquem esse olhar observador, né? Eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com o que vocês vão descobrir dentro deles, né? E isso com certeza, por si só, mesmo sem você conhecer nada, nenhuma técnica, nenhuma ferramenta,
vocês vão aumentar a conexão de vocês, né? Só Tempo por de qualidade, essa né? simples observação. Tempo de qualidade. E quando você for fazer esse tempo de qualidade, 5 deixa o celular segundos. bem longe. Sim. Ai, gratidão, maravilhosa. A gente vai marcar mais vezes para o assunto